A Casa FEEGO apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. Boa noite a todos. Eu sou Eliana e eu peço que a paz do nosso Divino Mestre Jesus nos envolva nessa noite, para que a gente possa aproveitar as bênçãos que recaem sobre nós todas as vezes que nós nos reunimos para estudar seus ensinamentos e as leis de Deus como forma da gente acessar melhor o caminho da evolução. Nós estamos estudando o livro maravilhoso do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós estamos no capítulo 20, onde ele inicia as potências da alma. E também fala especialmente da vontade. Uma rede de forças ocultas em nós. O estudo dessa obra-prima de Leon Denis, um verdadeiro manual de instruções para a vida eterna, que a gente está estudando até aqui, nos permitiu vislumbrar a poderosa rede de forças ocultas dentro de nós. Mostrou-nos que, na centelha divina que existe em cada um de nós, está contido o germe para alcançar nossa felicidade, assim, eterna mesmo, que consiste no desenvolvimento pleno da virtude. Essas causas dessa felicidade, elas não se acham em lugar algum, no espaço nem no tempo, a não ser dentro de nós mesmos. São as potências da alma estudadas nessa terceira parte do nosso livro. Então, é ao desenvolver essas potências, nossas faculdades e virtudes, que chegamos a essa felicidade. Dentro de nós estão todos os infinitos tesouros da virtude, em forma de potência. Estão ocultos à espera de os desenvolvermos através do nosso esforço e trabalho ao longo dos séculos. Porque não nos seria mesmo possível alcançar a evolução plena em uma única encarnação, né? Aí, então, a gente utiliza essas vidas sucessivas da nossa existência para desenvolver o que está presente em cada um de nós em forma potencial. Este desenvolvimento é um processo, é um trabalho que segue ao longo dos séculos. É um esforço multimilenar para fazer com que o Evangelho do Cristo se manifeste em nós e que nós possamos assim passar com relação ao Evangelho do eu sei para o eu sou, com relação aos ensinamentos do Pai, ou seja, com relação a estar em comunhão com as leis divinas. Aí está o ser no processo de evolução. A felicidade de um espírito é intimamente relacionada ao seu grau de adiantamento e purificação na escala da evolução. Aprendemos que fomos todos criados simples e ignorantes, de acordo com aquelas perguntinhas lá, 114 seguintes do Livro dos Espíritos. Nós somos criados ignorantes, mas perfectíveis, já dotados dos genes divinos. As potências, elas foram em nós colocadas para, através de um trabalho árduo que nos compete. Ou seja, esse trabalho não pode ser feito por outra pessoa. Então, através desse trabalho árduo, sempre com o auxílio do Criador, né? Expressá-las para a vida. Esse desenvolvimento ocorre num processo lento e gradual de purificação do nosso ser. Essa evolução nos conduz a uma vida cada vez mais bela, mais plena e mais feliz. A felicidade de um espírito, então,
está muito relacionada ao seu grau de adiantamento e purificação nessa escala de evolução. Mas onde encontrar todos os tesouros do reino de Deus? Toda imperfeição é fonte de sofrimento e privação de felicidade. Vamos ver. Lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, lá na primeira parte, intitulado O Céu, no Código Penal da Vida Futura, também lá no capítulo 7, a gente aprende com o Kardec, nosso mestre também, né, que o céu não é um local situado no tempo e no espaço, onde a gente poderia gozar da felicidade e das bem-aventuranças. Esse céu passa a estar claro para a gente que esse céu está dentro de nós, através de um estado de felicidade alcançado pela alma que construiu no seu ser um templo de virtudes e uma condição de consciência pacificada e harmonizada com as leis divinas. A felicidade corresponde a esse nível de aperfeiçoamento desenvolvido ou adquirido pelo espírito. Mas o oposto também é verdadeiro. Quanto menos conhecemos e expressamos essas potências que estão dentro de nós, mais infelizes somos. Estaríamos, assim, na posição de um mendigo que está na posse de um imenso tesouro, mas que não sabe nem sequer reconhecê-lo. Então, toda imperfeição é fonte de sofrimento, privação de felicidade. O homem que desenvolveu suas potências da alma se encontra em comunhão com Deus já. A felicidade é, então, inerente às potências desenvolvidas pelo ser. Quanto mais ele conhece e expressa essas potências, mais feliz ele é por estar em maior comunhão com o Criador. Quanto mais o espírito desenvolve as potências que estão nele, mais edifica essa felicidade verdadeira e duradoura, essa felicidade que é imune às vicissitudes da vida. Agora, as potências que são uma poderosa rede de forças dentro de nós. Essas potências da alma, essa poderosa e variada rede de forças ocultas em nós, elas são identificadas pela vontade, pela consciência, pelos nossos pensamentos, pelo nosso livre-arbítrio, pelo amor, pela dor. São os elementos necessários para impulsionar a nossa evolução espiritual a caminho da perfeição relativa à humanidade, cujo modelo e guia é Jesus. Quando eu digo perfeição relativa à humanidade, a perfeição que nos é possível agora, nesse momento, nessa condição, né? A vontade é a potência que é a força motriz de todas as outras potências. Aí tem uma fala do Albert Einstein, que fala que há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade, que a energia atômica, a vontade. No capítulo 22, a gente estuda a introdução das potências da alma e especificamente a vontade. Não, no capítulo 20, desculpa. No capítulo 20, estudamos a introdução das potências da alma e, especificamente, a vontade, que é o nosso assunto de hoje. Essa força propulsora do pensamento. Não é por acaso que a primeira potência é essa a ser estudada. Aliás, nada nesse livro é por acaso. Nem mesmo a ordem em que são colocados os capítulos. Cada capítulo é colocado no lugar devido. Para falarmos das potências da alma, a primeira a ser detalhada teria mesmo que ser a faculdade soberana da vontade.
que é o ponto de partida fundamental para entender como desenvolver as potências da alma. Sem a vontade, não teria nem como começarmos a desenvolver as outras potências da alma. Ela é a propulsora de todas as outras potências. A vontade, ela mora na base de toda a transformação do ser imortal. Ninguém se transforma de fato conduzido ou carregado pela vida. A vida, ela nos fornece circunstâncias, mas compete a nós, movendo o quê? A nossa vontade, nos aproveitarmos delas para nos transformar. Então, é assim, nem mesmo o mestre, por amor, pode violentar-nos o ser, entrar dentro do nosso eu interior e fazer em nós essas mudanças que a nós competem. Isso nem mesmo o Criador o faz. Emmanuel, lá no seu livro Pensamento e Vida, que é um livro maravilhoso, coloca no primeiro capítulo também a definição da mente. Então, ele coloca a mente assim como sendo o espelho da vida. Assim, a mente quase que se mistura com o próprio ser. Então, por isso ele coloca no primeiro lugar. Mas já no segundo, Emmanuel já vem definindo a vontade. Ele define como sendo a faculdade sem a qual nosso esforço por renovar nossa mente, o nosso pensamento, nosso ser, e por consequência, né, será totalmente ineficaz. A verdade é colocada ali, no livro Pensamento e Vida, no segundo capítulo, como a faculdade capaz de iniciar e conduzir. Olha só, ela é capaz de iniciar e conduzir, ao longo dos milênios, a sublimação das outras potências e das virtudes. Agora a gente vai ver a vontade, então, como alavanca das outras potências. Assim, Leon Denis também coloca a vontade à frente como a alavanca que movimenta as outras potências internas e as orienta para um ideal elevado. O uso persistente e contínuo, ou seja, tem que ser sempre persistente e contínuo dessa faculdade soberana, permitirá modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É forte, né? Olha só, eu vou repetir. O uso contínuo dessa faculdade, a nossa vontade, pode nos permitir modificar a nossa natureza, vencer obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Está lá no livro do Leon Denis, nesse capítulo 20. O homem carnal e o homem moral. Ele faz como também é feito por Kardec na questão 941, no Livro dos Espíritos. É como se na alma humana houvesse, assim, da verdade, na alma humana há 2 centros de ação, que é a forma de pensar, agir, falar. Então, 2 centros de ação e expressão. 2 esferas concêntricas, ou seja, uma dentro da outra. Uma é exterior. Ela representa o homem carnal, aquele mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual. O eu e as suas paixões. Ali manifesta a personalidade com as paixões, as fraquezas. É como se fosse a capa de nós mesmos. É a persona, o ego. Enquanto essa parte exterior governa e conduz nossa vida, viveremos ainda a vida inferior. Aquela vida, gente, semeada de provações, de males. Então, nós nos prenderíamos assim num circo vicioso das reencarnações que são chamadas de baixo teor espiritual, onde, enquanto resgatamos erros passados,
plantamos muito mais erros para resgatarmos no futuro, por tropeçarmos nos mesmos erros. Enquanto essa esfera mais exterior, ela predomina sobre nós, vivemos uma vida assim semeada de angústias, de provações, de males. Aí tem outra parte, a parte mais interna. Essa parte interna, ela representa o homem moral, é mais profunda e, ao mesmo tempo, a sede da consciência, fonte da vida espiritual, templo de Deus em nós. Quando essa esfera que é interior passa a predominar e a preponderar sobre a outra, que é mais exterior, é então que se revelam as potências ocultas do espírito e que ele se manifesta em seu brilho e em sua beleza. Nosso esforço evolutivo, então, é fazer com que essa esfera interior se expanda até sobrepor a exterior, sobrepondo essas várias personas, várias capas, ao egoísmo, ao ego transitório, sobrepondo aos arrastamentos das más paixões. E segundo Leon Denis, ao usarmos nossa vontade, seremos capazes de fazer crescer essa esfera íntima até torná-la a verdadeira expressão do nosso ser. É o nosso ideal. Aí vem o homem moral. Como seria esse homem moral? A ferramenta que nos foi dada por Deus para conseguir com que esse eu interior se dilate e se manifeste até o máximo é o quê? É o poder da vontade. É a potência que é a força motriz de todas as outras potências e virtudes. A alma que desenvolver sua vontade na expressão de suas potências, ela vai chegar pela vontade firme ao cume da evolução. Então, usando a vontade para praticar as virtudes por meio de constância, sempre a constância, né? Hábitos, porque a constância faz o hábito, a continuidade, a perseverança. Para chegar ao domínio da vontade, a gente passa por exercícios diários. Daí que aí vem aquela importância das pequenas disciplinas, os cuidados no dia a dia. Por exemplo, a gente tem que cuidar do nosso corpo, do nosso sono, da nossa alimentação, nossos horários, compromissos na vida material. Se não treinarmos essas disciplinas básicas, por exemplo, como vencer por esforço da vontade essas coisas como egoísmo, orgulho, as paixões, a gente não tem como. A gente primeiro precisa treinar as coisas pequenas da vida, para depois a gente conseguir treinar para vencer coisas mais íntimas, que estão mais assim, internas na gente, né? Entranhadas, como o egoísmo e o orgulho e as paixões. Aí, Leon Denis nos mostra a vontade como orientadora das outras potências. Aí vem Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, e nos diz a mesma coisa. Se Leon Denis nos diz aqui no nosso livro, no capítulo 20, que a vontade é orientadora das outras potências, Emmanuel também nos fala, lá no Pensamento e Vida, a mesma coisa, com outras palavras. Ele compara a mente com um escritório, onde há vários departamentos. Por exemplo, da memória, arquivando as experiências, da inteligência, impulsionando a evolução e a cultura, do desejo, em que opera os propósitos, as aspirações, estimulando o trabalho, da imaginação, que estimula as riquezas do ideal, da sensibilidade, e além desses há outros ainda. Porém, acima de todos esses departamentos, há o quê? O gabinete da vontade, que é quem governa todos os setores da ação mental, fazendo com que eles atuem de maneira harmoniosa para as finalidades a que se almeja. Então, a vontade é a gestora.
ela guia a razão do ser humano após essa fase multimilenar da predominância do instinto. Então, depois que nós passamos aquela fase do instinto, chegamos à fase da razão, a vontade se torna a nossa gestora, mas como? Guiando a nossa razão. E foi muito tempo na fase da predominância do instinto. Agora, temos que aproveitar, né? A vontade é o leme, então, que nos direciona todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Ela está sempre presente em nós. Não é hoje, não é amanhã, não foi ontem. Ela está sempre presente em nós. Não vai ter aquele dia onde não vai haver a nossa vontade. Só porque, às vezes, nós não a acionamos. Então, cabe a nós acioná-la ou não. Ela se liga sempre com o sentido do futuro. Ela nunca fica presa no passado. Ela mira a finalidade, o propósito da vida. Aí vem a vontade dominando as paixões. É uma referência à questão 907, 908 também, no Livro dos Espíritos. A vontade controla a força criadora das paixões, orientando e impedindo que o desejo domine e leve a alma ao sofrimento. Porque toda vez que o desejo domina sozinho, ele leva a alma ao sofrimento. Aproveita a força das paixões para as realizações do bem e da edificação. O próprio Kardec explica que as paixões não são más em si mesmas. Elas foram colocadas no homem, em nós, para o bem. Elas podem levar-nos a grandes coisas. São a força motriz da criatura. Somente passam a ser prejudiciais quando não conseguimos mais dominá-la e passam o quê? A governar. Então, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e, assim, aproxima o homem da perfeição. Então, a gente compara as paixões, quem comparou foi o próprio Kardec, as paixões com um cavalo forte e poderoso. Quando esse cavalo governa, se torna perigoso. Porém, quando é governado, se torna útil. As paixões, elas decuplicam as forças do indivíduo, se forem orientadas e canalizadas pela vontade, para aquilo que seja nobre e venha acrescentar para a alma. Então, assim, quando se faz, alcança crescimento e trabalha-se e exercita-se a vontade, dominando as paixões. As paixões, então, são algo que decuplicam nossas forças, desde que sejam orientadas pela vontade. Mas como desenvolver as potências da alma? Fortalecendo a vontade. Quais são as formas de trabalhar a vontade? Exercitando-a por meio, como que fosse uma ginástica da vontade. Qual que seria essa ginástica da vontade? O estudo, a prece, o exercício do bem, sempre o exercício do bem. Quer dizer, para fazer o bem, sempre é preciso a vontade, pois precisamos vencer muitas coisas em nós. Às vezes a preguiça, os melindres, a revolta quando a gente não é reconhecido, muitas vezes, o orgulho, o egoísmo. Agora, para fazer o mal, às vezes, muitas das vezes, nos basta apenas a inércia. Então, a gente poderia comparar a vontade com os nossos músculos. A gente não precisa exercitar os músculos na academia para nos manter fortes. Trabalhar a vontade continuamente fortalece todas as outras potências da alma e nos guia rumo à evolução espiritual. Tem que trabalhar todos os dias. Não vamos esquecer da palavra
continuamente, né? Sempre assim, um dia depois do outro. Tá falando no livro, no capítulo 20 do Leon Denis, fala que cada alma é um foco de vibrações. Foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, a vontade é, em sua ação, comparável a um imã. Quando a nossa vontade está clara e nítida para nós mesmos, e a nossa vontade está em comunhão com as leis divinas, ela se manifesta no bom propósito, por exemplo, de construir um mundo melhor, de melhorar a convivência familiar, de acelerar nosso progresso espiritual, nos desenvolvendo assim como pessoa, né? De educar melhor nossos filhos, por exemplo, no caminho do bem. Então, a nossa vontade, quando está clara e nítida, a gente está em comunhão com as leis divinas. Se nós nos mantivermos conectados nesse propósito, a vontade, como um imã, vai atrair tudo que tem a ver com esse propósito. Aí virão oportunidades e circunstâncias para prosseguirmos na realização desses propósitos. Mas vamos lembrar que, assim, nós, como planeta Terra, somos todos um grande magneto. A gente vive num clima de permanente atração e de repulsa. É um processo de criação de campos eletromagnéticos que se autorrenovam constantemente. A nossa vontade, ela atua com intensidade sobre o corpo fluídico. Atrai para nós o tempo todo aquilo que vibramos em nosso campo magnético. Então, a nossa vontade atrai para nós o que nós vibramos no nosso campo magnético segundo nossas verdades interiores. A vontade de viver e de desenvolver em nós a vida atrai para nós recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Então, na medida em que vamos ampliando a capacidade da nossa vontade, ela vai se tornando cada vez um imã mais potente. E ela se tornando um imã cada vez mais potente, através da nossa capacidade de vontade, a gente atrai novas oportunidades, novas experiências, novos recursos de crescimento. Ali, eu vou lembrar agora o que Jesus disse, isso mesmo, resumidamente. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Jesus falou: aquele que busca o reino de Deus e sua justiça, tudo mais lhe será acrescentado. Também lá no capítulo 25, Mateus que anotou, capítulo 7, versículo 7 a 11, Jesus fala: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem recebe, quem procura, acha. E aquele que bate à porta, ela se abrirá. Então, nessas passagens de Mateus, o Cristo está nos auxiliando. Ele está nos orientando ao quê? A nos movimentar. A fala dele vem no sentido exatamente de fazer com que a gente olhe para nós mesmos e nos movimentemos. A movimentar nosso potencial da vontade. Ou seja, buscar para achar. Gente, era comum Jesus, antes de fazer uma cura, perguntar para a pessoa: o que queres que eu faça? Na verdade, o mestre já sabia que aquele cego queria ver, que aquele que não andava, o que ele desejava? Ele almejava lhe dar os primeiros passos. Mas então, por que ele fazia esses questionamentos? Por que Jesus perguntava sempre: o que queres que eu faça? Para levar a pessoa a se voltar para o seu mundo intrapsíquico. E assim perceber o que realmente quer dessa existência. Essa pergunta, ela nos é essencial para despertar em nós o poder da vontade
e a superação dos medos, da procrastinação e todos os desafios que nós temos em nosso dia a dia. Então, aquela criatura que realmente despertou para a vida moral, que começou a desenvolver e a alimentar essa vontade, aí para ela a vida como um todo passa a se congregar para auxiliá-la. Aí o indivíduo deseja de verdade crescer, vê à sua volta tudo se harmonizar para esse crescimento. Então, ele vê as coisas se organizarem, dando tudo certo. Às vezes, acontece, né? Diferente do que a pessoa esperava. Mas, com certeza, acontece da forma necessária para o nosso crescimento. Se estamos no esforço e no trabalho da vontade, junto com Jesus, então não há dúvidas. O que nos chega é para o nosso crescimento. Porque a vontade já está atraindo as experiências da evolução. Vamos falar um pouquinho da procrastinação. É o hábito de deixar para depois. Adiar a realização de tarefas, sim, pouco motivadoras que a gente deve fazer, mas às vezes não quer, né? Às vezes fazemos inúmeras tarefas sem maior importância ao mesmo tempo, só para não encarar o que realmente é importante. Mas a gente não quer muito fazer, não gosta, né? Quando chega essa procrastinação a nos prejudicar, aí ela já se torna o quê? Um desvio de comportamento. Se a gente eliminar, assim, algumas causas físicas, como uma anemia grave, ou um problema de saúde, um problema de tireoide, por exemplo, aquela pessoa que está sofrendo desse mal de procrastinação, ela está sendo vítima de um padrão energético. Um padrão energético que foi o quê? Construído por ela, dentro dela mesma, dentro do seu universo psíquico. Está sendo vítima de energias deletérias. E também de falsas crenças que podem até estar em nível inconsciente, fazendo com que ela sinta o quê? Culpa, estresse, cansaço. Para a gente explicar as causas, vamos ver. Podem existir causas espirituais, né? Pode ser também. Como uma influência espiritual que ative em nós aquele desânimo. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, a gente aprende que a gente pode sofrer muito mais influência dos espíritos do que imaginamos. Todos nós podemos ser objeto de perseguições espirituais de um tipo ou de outro, em vários níveis. Da mesma forma, todos nós podemos buscar amparo e proteção aonde? Na prece, no estudo do Evangelho, entrando em sintonia com o alto. Então, quando a nossa vontade se alinha à vontade divina, a gente se torna mais forte. Sempre que a nossa vontade vai contra a vontade divina, é como se a gente atravancasse nossa evolução. A gente não evolui, não anda para trás, mas podemos ficar estagnados. Mesmo que as coisas do mundo pareçam, às vezes, ir muito bem, podemos permanecer estagnados no sentido espiritual. Leon Denis fala que querer é poder, e que o poder da vontade é ilimitado, e que essa vontade é a alavanca que põe todas as potências da nossa alma em movimento. Nos coloca na dinâmica da vida. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. E ele ainda fala: cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Vamos ver, então, o círculo virtuoso da vontade que fortalece o nosso ser. Olha só, sendo o poder da vontade
ilimitado, o homem que é consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos seus esforços. Então, quanto mais a gente se esforça, mais forte a gente se sente. Forma-se um círculo virtuoso. Quanto mais eu me esforço, mais aquele retorno positivo do esforço alimenta as minhas forças que crescem. Aí eu me esforço mais. E assim por diante. Quanto mais eu me esforço, mais forte eu me sinto. Como a fé. A fé seria o quê? A vontade humana alinhada com a vontade divina. Então, quando a nossa vontade se alinha com a vontade divina, a gente se sente forte. E aí pode se traduzir em fé. A fé, para que seja viva, precisa de obras. Então, a fé viva se manifesta nas obras, impulsionada pelo quê? Pela vontade de realizar o bem, que a torna cada vez mais capaz de expressar-se onde? Na caridade, que é o amor em ação. Ou seja, o amor sublimado e expresso pela vontade. Tudo isso a gente pode ler mais ou menos lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem pode vencer suas más tendências mediante o quê? Pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Não é à toa que essa questão 909 ela é bastante temida, né? Porque mostra para gente que falta para gente movimentar na evolução o quê? Um pouquinho de esforço mediante vontade. Olha como que a nossa vontade é importante. Naquele que se esforça por vencer a si mesmo, a natureza espiritual ela se sobrepõe à natureza carnal. Aí a gente vai ser o quê? Aquele homem moral que a gente estava falando. Se algo que já sabemos de nós assim, não fosse mais, nesse momento, não fosse possível de ser modificado, nosso Criador não permitiria conhecer isso de nós ainda. Nós vamos conhecendo de nós mesmos aquilo que a gente já consegue modificar, pelo esforço da vontade. É gradual. Se conhecêssemos de nós mesmos tudo o que realmente somos, e temos a mudar e a dominar, talvez a gente nem mesmo permanecesse são, né? Então, o que já me é perceptível, que eu consigo perceber e entender, é para modificar em mim, é porque eu já tenho esses recursos para modificar, se eu quiser. Lá vem a vontade, né? Nosso esforço na vontade. Se já adquirimos o direito de reconhecer nossas imperfeições, sim, porque é um direito. A gente adquire o direito de reconhecer nossas imperfeições pela evolução. É porque nós temos o dever de trabalhá-las. Olha a relação de direito e dever. Vou até repetir, se nós já adquirimos o direito de reconhecer nossas imperfeições, é porque já temos o direito de trabalhá-las. Nos compete usar este recurso da vontade para cumprir esse dever de nos melhorarmos. O poder da vontade é ilimitado. Isso foi Leon Denis que escreveu na página 278. E ele gosta muito de esclarecer várias vezes nesse capítulo que o poder da vontade é ilimitado. E essa capacidade está dentro de nós. Vou ler um pequeno texto que ele colocou, que é muito forte. Despertai do vosso pesado sono. Rasgai o véu material que vos envolve. Aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-la. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam. Levantai e marchai. Despertai para a conquista dos vossos destinos. Olha, então, esse apelo acalorado do autor, no final do capítulo, ele demonstra bem a preocupação dele em nos alertar a todos os que sofrem, que se acham desanimados, que estão entregues à tristeza e à desesperança de um futuro melhor, que não há alma que não possa renascer.
Está escrito isso lá, ó. Tirei esse pedacinho de lá. Não há alma que não possa renascer. Que basta o nosso querer, basta a nossa vontade, para que possamos ver, despertar em nós essas forças desconhecidas, a nos mostrar que somos filhos imortais de Deus, e que em nós brilha uma centena divina, que pode transformar pelo trabalho, no desenvolvimento constante de nossas potências, em chama ardente e generosa. A gente pode vir a ser tudo o que quiser, se soubermos desenvolver pela faculdade da vontade cada uma de nossas outras potências. Quando tivermos conquistado a capacidade de dominar a nós mesmos pelo poder da vontade, seremos cada vez maiores e melhores, rumo à perfeição. Nas palavras do próprio Leon Denis, não mais temeremos os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Teremos transformado nosso eu inferior e frágil em uma poderosa individualidade. Eu achei muito forte, impactante. Imagina, não temer mais retardamento, nem queda, nem doença, nem a morte. Né? Transformar esse nosso eu interior e frágil em uma poderosa individualidade. Está ao nosso alcance. Eu gostaria de começar a finalizar nosso estudo trazendo uma história de Jesus, que está em Mateus. Essa história eu li no capítulo 8 do livro Boa Nova. E o livro Boa Nova tem aquela particularidade de contar o que já se sabe através dos escritos, só que de uma forma que é mais esclarecedora, porque vem do ponto de vista da espiritualidade, né? Tem uma parábola de Jesus que Mateus narrou, que é o reino dos céus, que conta, que é a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante, de Jesus falando, o reino dos céus é semelhante a um tesouro, que oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, aqui predomina o sentido da transformação espiritual pela aquisição de virtudes. Esse campo seria o plano de experiências físicas e os diferentes estados vibracionais. E o tesouro seria o esforço na transformação do bem. Essa parábola foi contada por Jesus lá na beira do lago de Genezaré, cercado de uma multidão. Mas ela foi contada especialmente para o Bartolomeu. Bartolomeu era um discípulo de Jesus que ele vivia amargurado com o mundo, com as pessoas, mesmo ele convivendo com o mestre e entendendo o evangelho e as esperanças para o reino de luz que nos aguarda a todos, ele vivia triste. Ele vivia triste, desanimado, e Jesus percebeu, conversou com ele, Bartolomeu não compreendia que essa vida terrestre é uma estrada que conduz aos braços amorosos de Deus. Isso foi Jesus que falou para ele, que a nossa vida terrestre é uma estrada que nos conduz aos braços amorosos de Deus. Aí Jesus explicando para ele, nessa estrada, o trabalho é a marcha. E a luta comum do dia a dia é a nossa caminhada que a gente tem todos os dias. Jesus explica a Bartolomeu que o evangelho ele não exige. Jesus explica a Bartolomeu que o evangelho transforma de dentro para fora. Mas que para isso é preciso ter em nós constantemente, através da nossa vontade, a gente precisa ter a alegria, a coragem e a esperança. Então, a nossa vontade se torna ponte para alcançar nas nossas atitudes, nossos pensamentos, a alegria, a coragem e a esperança.
Essa história linda está no capítulo 8 do Boa Nova, que, por sinal, é o meu capítulo preferido desse livro. E assim a gente encerra o estudo da vontade. Aí vem a bibliografia, e na próxima semana, nosso estudo será o capítulo 21, a consciência, o sentido íntimo, com o nosso colega Gustavo Nagata. Muito obrigada pela atenção de vocês.